A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso momento lendo a Bíblia em um ano. Todos os dias nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração neste dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro do Velho Testamento de Deuteronômios, capítulo de número 5, versículo de número 1, ao capítulo 6, versículo 25, e nos diz assim: Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouçam com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas com todos nós que hoje estamos aqui vivos. No monte o Senhor falou com vocês, face a face no meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenham outros deuses além de mim, e não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usa o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Neste dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos e nem suas servas, nem seus pais, nem seus bois, nem seus jumentos, ou outros animais, nem estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e suas servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e o braço poderoso. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi ou sua jumenta, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor, nosso Deus, nos mostrou sua glória e grandeza e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus falou com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez?
Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu o pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fossem sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vá e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que breve vocês possuirão. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês e seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouçam com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantar. Amarre-as à mão e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram, quando tiverem comido até se fartarem nessa terra. Cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus que vive entre vocês é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram quando se queixaram em Massa. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar,
a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que faria. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor, nosso Deus, lhes deu. Então vocês lhe dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Agora vamos para o Novo Testamento, onde veremos mais um momento poderoso do ministério de Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 11 ao versículo de número 35. Nos diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem, que estava morto, se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar ou algum outro? Os discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço qualquer que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não quem veste roupas caras é que vive no luxo, mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual nas Escrituras se refere quando dizem: enviou-me um mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. E eu lhes digo: de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João.
Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançam. Entoamos lamentos e vocês não choram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. Comilão. E o Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comelão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Agora, vamos para o livro de Salmos, que nos lembra a grandeza e do poder de Deus. Salmos 68, versículo de número 19 ao 35, que nos diz assim: Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz: de Baçã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até os seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus todos vocês, louvem o Senhor à frente, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e Naftali. Manifesta a tua força, ó Deus. Mostra teu poder divino por nós, como fizestes no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os, estes animais selvagens, à espreita entre os juncos, essa manada de touros no meio dos bezerros fracos. Faze-os trazer barras de prata como humilde tributo. Despeça as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos. Que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor. Cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja pelos céus. Deus é temível em seu santuário, e Deus de Israel dá poder e força a seu povo. Louvado seja Deus. E para finalizar as nossas leituras, vamos ao livro de Provérbios, que nos ensina sabedoria para viver todos os dias. Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 29 ao 31, que nos diz assim: quem causa problemas à família herda o vento, o insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é a árvore de vida, o sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. As leituras de hoje nos mostram quatro princípios espirituais muito importantes para a nossa caminhada com Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, encontramos um dos mandamentos mais importantes da Bíblia. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus não quer apenas
parte da nossa vida. Ele quer o nosso coração por completo. Muitas pessoas querem Deus apenas quando precisam de ajuda, mas Deus deseja um relacionamento verdadeiro e constante. Amar a Deus significa colocar Ele acima de todas as coisas. Jesus se importa com a nossa dor. Em Lucas capítulo 7, vemos Jesus encontrando uma viúva que havia perdido seu único filho. Aquela mulher estava vivendo um momento de profunda tristeza, porque a palavra nos diz que Jesus teve compaixão dela. E Jesus se aproximou e realizou um milagre, trazendo o jovem de volta, dizendo que ela era viúva, então ela já tinha perdido o marido e estava perdendo o filho também. Então Jesus se compadeceu. Isso nos ensina algo muito importante. Deus vê a nossa dor e Deus conhece as nossas lágrimas e Deus se importa conosco, mesmo quando ninguém percebe o que estamos passando. Deus está olhando para nós. Deus é aquele que nos sustenta todos os dias. No livro de Salmo 68, encontramos uma declaração poderosa. Bendito seja o Senhor que diariamente leva as nossas cargas. Isso significa que Deus não cuida de nós apenas de vez em quando. Ele cuida de nós todos os dias. Cada manhã é uma prova do cuidado e da misericórdia de Deus. Mesmo nas dificuldades, o Senhor continua sustentando a nossa vida. As escolhas que fazemos têm consequências. Em Provérbios 11, aprendemos que quem traz problema para sua casa acaba sofrendo as consequências. Isso nos lembra que as nossas decisões afetam não apenas a nossa vida, mas também a nossa família. Por isso precisamos viver com sabedoria, buscando sempre agradar a Deus. A aplicação para a nossa vida, hoje Deus quer nos ensinar que amar a Deus é necessário, mas de todo o nosso coração. Confiar que Ele vê a nossa dor e lembrar que Deus cuida de nós todos os dias. Viver com sabedoria nas nossas escolhas. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, tudo começa a se alinhar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, nos ajuda e nos ensina, Pai, a Te amar de todo o nosso coração. Que nada ocupe o Teu lugar, Pai, que pertence somente a Ti, Pai, nas nossas vidas. Senhor, visita aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando, Pai, por momentos difíceis. Assim como o Senhor teve compaixão, Senhor, daquela viúva, tem compaixão também de nós, Senhor. Sustenta cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra agora. Guia os nossos passos e nos ensina a viver com sabedoria. Entregamos nossa vida nas Suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se este devocional falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir também esta palavra. Inscreva-se no canal e para continuar lendo a Bíblia juntamente conosco todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Até o próximo devocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém.